Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no Portal do José. A cada 2 dias, mais ou menos 1.000 pessoas novas estão se inscrevendo aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, a sua inscrição é muito importante e todos vocês eu peço para darem o joinha e mandarem os comentários que são sempre muito preciosos, muito bem-vindos. Eu sinto que vocês estarem aqui no nosso portal é algo muito além de estarmos apenas conectados num programa pelas redes sociais, né? Então vamos seguir em frente. Poucas coisas no nosso cotidiano têm me deixado mais absurdado do que algumas visões que as pessoas que estão próximas ao governo Bolsonaro, que defendem o governo Bolsonaro, a política econômica, do que dizer que a imprensa brasileira é uma imprensa esquerdopata, que a mídia é uma mídia esquerdopata. Eu usei a expressão absurdado porque não me ocorreu outra, né? É o absurdo dos absurdos. A gente fica, às vezes, surpreso, fica estupefato, fica encafifado, né? Se a gente usar um português assim mais amplo, diante das coisas que essa gente é capaz de imaginar. Eles acreditam, de fato, que a imprensa, os grandes meios de comunicação, eles têm um alinhamento pela esquerda? Os grupos mais capitalistas, mais visceralmente ligados ao dinheiro, ao tráfico de influência para se enriquecerem, são pessoas que têm algum lampejo de esquerda? A família Marinho, por exemplo, é uma família que tem alguma coisa de esquerda? Então, ou essas pessoas elas têm uma ingenuidade misturada com a ignorância tão profundas que fazem com que eles tenham esse tipo de visão distorcida, ou então é uma coisa que beira a demência, ou má fé, né? Vai entender o que acontece. Só para usar o exemplo da família Marinho, o Roberto Marinho, filho de Irineu Marinho, veio de Niterói para o Rio de Janeiro outro dia com uma malinha e sem nada nos bolsos ou dentro das suas cuecas, né? Já que hoje está sendo um local da vestimenta humana, né? Masculina, que tem sido utilizada para outros fins, né? Mas veio com absolutamente nada para o Rio de Janeiro e se converteu no chefe de uma família de bilionários, como são os filhos atuais, os filhos remanescentes, né, de Roberto Marinho. Eles estão, inclusive, figuraram muitos anos na lista dos homens mais ricos do planeta. Essa gente é de esquerda? Quais são as pautas de esquerda que essa gente defende? Então tem um erro de origem no pensamento dessas pessoas que acreditam que essa família, que os grandes meios de comunicação são compostos por pessoas de esquerda, que é um negócio absurdo. Eles também, hora por outra, dizem que banqueiros são de esquerda. Então, o que é ser de esquerda? Se um banqueiro é de esquerda, se a família Marinho é uma família de esquerdopata, se a mídia é esquerdopata, então da onde estão as pessoas, estarão as pessoas de direita de fato no nosso país, né? As pessoas de direita são as pessoas pobres? É uma coisa meio complicada de entender o que passa na mente dessa gente toda. Evidentemente, esse tipo de miopia na interpretação da realidade política e econômica do nosso país se presta a cada vez mais amortecer o debate, transformar o debate numa coisa distorcida para que os interesses que os grandes grupos econômicos defendem continuem a prevalecer. Vejam que coisa curiosa. A família Marinho sempre defendeu privatizações e o governo Bolsonaro defende o quê? Privatizações. A família Marinho, o jornal Globo, os grandes conglomerados, defendem o enxugamento do Estado. O governo Bolsonaro faz o quê? Defende a mesma coisa. A família Marinho defendeu a reforma na Previdência que ferrou com o cidadão brasileiro. O que defendeu o governo Bolsonaro? Idem. A reforma trabalhista já era defendida desde sempre pela família Marinho e implementada no governo Bolsonaro. Privatização do Correio ou dos Correios, privatização da Petrobras, a abertura da exploração de saneamento básico, água, esgoto, energia elétrica, pedágio, as concessões públicas, todas são pautas que a família já defende há muitos anos, há muitas décadas, porque a televisão, os meios de comunicação hoje são apenas um dos negócios da família. Eles têm negócios espalhados em títulos de capitalização, empresas de capitalização, companhias de seguro, fundos de investimento, bancos, empresas imobiliárias, de todas as áreas eles têm algum tipo de negócio envolvendo transferência de dinheiro ou circulação de dinheiro pelo topo da pirâmide.
Eles, evidentemente, quando eles defendem esses interesses, eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Não é por outra razão que eles nunca defenderam projetos de educação amplos no nosso país, nunca defenderam e nunca colocaram ao debate as questões estratégicas do nosso país. Eles sempre utilizaram a informação e entretenimento apenas para emburrecer e amortecer o povo brasileiro, para que não houvesse grandes transformações políticas e econômicas no nosso país. E aí vem esses bolsonaristas achando que Paulo Guedes está numa agenda econômica que diverge dos interesses da família Marinho e dos conglomerados que estão próximos. Santa ingenuidade, Batman. Santa ignorância, Batman. E como eles estão se dando muito bem com o governo Bolsonaro, mas eles têm críticas ao comportamento moral dessa figura, que de fato passa da conta muitas das vezes, né? Eles nutrem um verdadeiro desprezo pelo presidente da República e pelas criaturas que estão dentro desse governo. Mas como eles continuam a se dar bem, eles estão já preparando um plano B e um plano C. Hoje, como demonstração da preparação desse plano, eu vi aqui um artigo, vou até me afastar aqui, olha o tamanho da criança aqui, ó, vou estar bem de longe aqui. Esse artigo aqui é assinado por ninguém menos do que, deixa eu ver se pega aqui, tá aqui, ó, opa, a bússola, ninguém menos do que Luciano Huck. Gente, eu conheci assim muito rapidamente o Luciano Huck, no encontro no aeroporto Santos Dumont, eu estava conversando com o Gabriel Pensador, nessa época eu fazia programa de rádio, o Gabriel tinha ido no meu programa, enfim, e a gente estava batendo papo e o Luciano Huck veio, muito gentil, falou com o Gabriel e ele não me conhecia, me cumprimentou também de uma maneira muito educada, eu fiquei com uma ótima impressão dele. Mas daí, acreditar que ele é uma pessoa credenciada para virar um futuro candidato à presidência da República vai uma distância muito grande. Porque enquanto o Brasil está passando por todos esses problemas, por onde anda Luciano Huck? Qual a opinião dele sobre o governo Bolsonaro? Sobre o morticídio que aconteceu no nosso país? Sobre as loucuras e essa gente que está no poder? Qual é a visão dele sobre a entrega do patrimônio público? A entrega da base de Alcântara, das nossas bases de infraestrutura, os nossos gasodutos, nossas empresas públicas, o desmantelamento da administração pública. Qual é a opinião dele sobre isso? Qual a opinião dele sobre a dívida pública, a escravização do povo brasileiro a cada dia que passa por conta da ciranda financeira que não termina nunca, a falta de perspectiva na educação? Quais são os pontos de vista de Luciano Huck? Ele está absolutamente, como a gente diz em algumas partes do Brasil, né, escondido na moita. Ele não se desgasta nesse momento. Ele é uma espécie, então, de soldado de reserva. O artigo dele hoje, intitulado Bússola, ele diz que somos um país rico por natureza e pobre por escolha. Nós somos pobres por escolha. Ele faz aqui um texto, escreve um texto, que é muito interessante. A gente tem que reconhecer aqui que o ponto de vista dele em relação à preocupação às pautas ambientais, elas são fatos que não devem ser desprezados por nenhum tipo de governante. Ele mostra que a China está adotando toda uma estratégia de suas empresas, de seus investimentos estarem antenados com o meio ambiente. Os governos europeus, a economia na Europa também está levando em consideração isso, economias de outros continentes levam em consideração o meio ambiente e o Brasil está na contramão. Então ele faz uma crítica que é pertinente, mas quem é que vai ser contra se investir em meio ambiente? Então é uma pauta muito confortável para o Luciano Huck. Provavelmente ele vai ter o seu nome colocado mais à frente, porque ninguém escreve textos políticos num jornal de grande circulação sem que isso seja parte de um projeto maior, um projeto político, e tem muita gente já estruturando um projeto político para Luciano Huck, para ele se apresentar mais à frente como uma alternativa de governo no nosso país. Bom, nos nossos programas anteriores, só para fazer aqui uma ressalva, né, eu citei que várias pessoas do governo Bolsonaro, eu vou voltar ao assunto Luciano Huck, mas várias personagens aqui do governo Bolsonaro que caíram em desgraça. E muitas pessoas foram lembrando outros que eu não tinha mencionado. Então, só para a gente relembrar alguns aqui, né, para não ser injusto, assistam meus 2 últimos vídeos que você vai encontrar no Portal do José, onde a gente faz uma leitura das pessoas que participaram desse governo,
e para onde elas irão e o que elas estarão fazendo no futuro, ou se elas estarão soltas, né? Esse aqui é o general Rego Barros, que vocês viram muitas vezes aí explicando as maluquices que o presidente diz e que também foi colocado para fora do governo. Ele não sei se ficou numa situação muito confortável, mas ele pagou um preço muito alto por ter saído do Exército. Ele foi para a reserva para servir o governo Bolsonaro e depois foi chutado. E o general Santos Cruz também, né, que foi prestar serviço ao governo e saiu humilhado desse governo também. E por onde andará o general, né? O que será que ele sabe do meio dessa história toda? Bom, então, só para relembrar figuras que passaram por esse governo também, que não tem nada do que se orgulhar, né? Então, voltando à questão de Luciano Huck, será que ele se engajará em outros debates, outras pautas, colocará a cara para bater? Será que ele fará análises e críticas contundentes a esse genocídio que está acontecendo no nosso país, a essa destruição da nossa floresta, do Pantanal, do Mato Grosso, da região amazônica de uma maneira geral, a entrega das nossas empresas que foram construídas ao longo da história do nosso país? Qual é a visão que ele tem dessa continuidade da entrega desses patrimônios? A privatização é uma coisa que sempre é muito boa, tudo tem que ser privatizado. E o lucro? Para onde devem ser dirigidos os lucros desses grandes conglomerados? Qual é o retorno que o povo brasileiro tem direito e o que nós temos que fazer para garantir a nossa soberania e o nosso futuro? Pois bem, gente, eu estou jogando essas questões só para que a gente comece a ficar cada vez mais atento, porque tem muita gente nos debates hoje que colocam a cara para bater, se desgastam, se apresentam para o papo no dia a dia e outras pessoas estão funcionando ali como soldados de reserva para aplicar no nosso país exatamente o mesmo modelo escravocrata que nós já somos reféns há tanto tempo, né? Bom, eu fico por aqui, esse programa hoje foi só para jogar essas questões para vocês. Mande seus comentários, as críticas e até o nosso próximo Portal do José. Um grande abraço, gente!